Olá pessoal, professor Yuri novamente, e hoje, dando sequência ao desenvolvimento do nosso app Lista de Tarefas, iremos criar uma classe aqui conexão, que fará a conexão com um banco de dados através do PDO. Bom, para dar sequência nesse desenvolvimento, vamos lá para o nosso código. Nós vamos criar dentro do hostzinho aqui app Lista de Tarefas, um novo arquivo. E vamos chamar este arquivo de conexão.php. Então, Ctrl S. Conexão.php. Bom, aqui a gente vai abrir uma tagzinha PHP. Vamos fechá-la. E vamos criar uma classe chamada conexão. Conexão. Essa classe ela vai ter alguns métodos. Então a gente vai ter aqui uma função conectar, public function conectar, e a gente vai ter como parâmetros aqui os atributos de conexão que a gente já fez. Vamos ter aqui o atributo private, que vai ser o host, e ele vai receber aqui localhost, que é onde está instalado, né, o nosso banco de dados. A gente vai ter outro atributo que é o dbname, private dbname, que vai receber o nome do banco de dados, que no caso é PHP com PDO. Teremos aqui também o user, né, que é o usuário. No nosso caso é o root, usuário raiz. E depois a gente vai ter o password, né, que ele vai ser a senha. Vou chamar de pass. E no nosso caso está vazia, né? Nosso banco de dados não tem senha para o servidor root. Então, atributos criados, vamos aqui para o nosso métodozinho que irá fazer a conexão. Então, nós vamos fazer uma conexão usando o try e o catch, né? Para caso a conexão não dê certo. E caso não dê certo, né, será retornado para a gente um PDO exception, um objeto do tipo PDO exception. E nós vamos passar ele para uma variável chamada e, de erro, né? Vamos abrir aqui e fechar esse catch. Caso aconteça algum erro aqui, nós vamos dar aqui um echo para a gente informar esse erro aqui para o usuário. Vou só abrir um parágrafo, vou concatenar aqui com a nossa variável que recebeu o PDO exception, né, passando aqui, chamando, né, o getMessage, que é onde a gente pega a mensagem de erro. Vou só concatenar com outro parágrafo, fechando. Bom, então está preparado aqui para a gente receber algum erro que a conexão não pode ser feita no nosso banco de dados. Então, para fazer a conexão, né, nós vamos utilizar aqui uma variável chamada conexão, que instanciará um objeto PDO, igual a gente fez nas últimas aulas. Esse objeto PDO, quando a gente está chamando esse objeto PDO, ele espera, né? Ele espera o DSN, né, que é o Data Source Name, que é o primeiro parâmetro. O segundo
é o usuário. Vou só colocar um embaixo do outro aqui. O segundo é o usuário. E o terceiro é a senha. Então nós temos aqui o data source name, né, o nome, o local onde está instalado, o usuário, né, o usuário root e a senha deste usuário. Então quando eu vou utilizar os atributos do próprio objeto, eu utilizo o this, né? A gente já viu isso na aula de orientação ao objeto. This, eu vou pegar primeiro aqui o usuário, né? Então eu vou colocar o user, né? Que é o usuário que a gente tem definido aqui em cima. Para a senha, mesma coisa, né? This vai ser o pass, certo? E agora aqui no DSName, e para ele a gente precisa colocar uma SQL host, que é onde está instalado. Então o MySQL host, ele é o this host. E o dbname a gente vai utilizar o this dbname. Simples assim. Então aqui a gente já tem a conexão DSN feita. Igual a gente fazia, né, quando a gente chamava ela lá na funçãozinha de conexão, utilizando somente o PDO. Né? Dessa forma a gente criou um objeto, né, uma classe, que ao ser instanciada ela utiliza os próprios atributos nela, né, utilizando aqui o this. Então o método criado, né, a gente precisa retornar essa conexão quando esse método for chamado. Então é só dar um return conexão. Então toda vez que for chamada essa conexão, vai ser retornado esse objeto, né, instanciado. Na verdade ele vem do método aqui que a gente acabou de criar. Falta colocar um ponto e vírgula aqui para a gente não ocasionar um erro. Vamos salvar esse script. Bom, então foi criada a nossa classe de conexão, nosso arquivo de conexão. O que temos que fazer agora é enviar os dados para o back-end através de um formulário, né? Então a gente tem, né, nosso formuláriozinho aqui, e aqui a gente tem em nova tarefa, isso aqui é um formulário que tem um campo, e ao cadastrar ele acionará, né, alguma função pública que enviará esses dados para o banco de dados, fazendo assim uma conexão e envio desses dados. Bom, então vamos lá. A gente precisa, como primeira coisa, encontrar aqui o arquivo público, né, que é a nova tarefa. Nós vamos acessar aqui o formulário. Vamos acessar o formulário que contém, né, esses dados, né, esses campos, que é esse formulário aqui. E através desse formulário nós vamos utilizar ele aqui, né, nós vamos utilizar aqui o método post, que é a forma de envio. Nós vamos utilizar o método post e através do action nós teremos o caminho para enviar, né, o lugar que iremos enviar estes dados aqui pela superglobal, né? Então nós teremos que criar aqui um controller para fazer esse caminho, né, aqui dentro do diretório público. Então vamos criá-la. A gente vai vir aqui no diretório público, né, app lista de tarefas, público, criar um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo como tarefa controller, .php, e vou fazer o seguinte, aqui vou abrir aqui uma tag PHP,
Aqui dentro eu vou dar um printr na super global post para a gente ver o que acontece. Vou só dar um eco aqui em pré para a gente separar a apresentação, né? E aqui eu vou dar um printr na super global post. Então vamos salvar, script criado, aqui em nova tarefa, né, no action aqui do form, nós vamos enviar, né, esse como action para a tarefa controller.php, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Preciso também dar um name para o nosso input, que sem o name ele não consegue enviar para super global post. Vou chamar ele de tarefa. Então, ao acionar, né, o action aqui, ele será enviado, né, como name esse arquivo lá para o controller. Bom, vamos salvar. Vamos salvar aqui também no tarefa controller. Vamos voltar lá no nosso formulário. Vamos atualizar, né, para ele capturar os dados. Então agora, ao clicar em nova tarefa e enviar aqui, por exemplo, fazer exercício, ao clicar em cadastrar, ele terá que enviar isso através do método post, né? Então, olha, o método post, né, a tarefa controle está sendo acionado e a gente tem um array cujo índice é o name, né, do nosso arquivo, fazer tarefa. Bom, então esse script que a gente tem, né, tarefa controller, ele vai ser onde a gente vai guardar todas as regras de negócio do nosso sistema. Então, quando isso acontece, né, o que a gente faz? A gente usa, né, o encapsulamento lá da orientação ao objeto. Ou seja, eu crio o mesmo arquivo, né, com o mesmo nome fora do arquivo público, levo toda essa regra de negócio para lá e dou só um include aqui no tarefa controller. Bom, então vamos fazer isso. Aqui em app lista de tarefas eu vou criar um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo com o nome de tarefa controller, né? Tarefa controller.php. Aqui eu vou voltar aqui no tarefa controller lá dentro do diretório público. Tarefa controller. Vou copiar esse script. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou aqui em tarefa controller. Colo ele aqui. Posso salvar. Volto lá no tarefa controller. Deixa eu só ver uma coisa. Volto lá no tarefa controller público. Apago esse trecho de código. E só vou dar um require once, que é um include que faz um require somente uma vez, né? Require once. Se vocês se lembram bem, quando eu estou acionando um arquivo que está fora, né, do meu diretório, eu tenho que pular 2 níveis, né? Eu pulo 1, pulo 2 níveis e aqui eu vou falar onde que ele está, né? App lista tarefas barra tarefa controller .php. Sendo assim, eu dei um require aqui no nosso arquivo que está fora, né, do ambiente público, né? Eu criei ele lá dentro do ambiente privado e fiz só um require com ele aqui dentro do ambiente público. Faltou só um ponto e vírgula aqui. Então agora a gente já tem, né, nosso encapsulamento feito. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui.
e vamos voltar lá para o nosso sisteminha, né? Então vamos retornar aqui, vamos dar um F5, clicar aqui em nova tarefa, vou fazer o mesmo, a mesma tarefa, né? E ao clicar em cadastrar, parece que deu um erro que não está achando ele lá no arquivo. Só estava escrito aqui, né? Tarefa controle estava errado, podemos salvar. Agora sim, né? Ao clicar em fazer exercício, a gente consegue, né, através do diretório público, fazer uma chamada, né, lá para o diretório privado, sem expor esse arquivo aqui, que é um arquivo importante, no diretório público. Então, sendo assim, né, o nosso arquivo está protegido e encapsulado. Bom, então chegou a hora da gente persistir esses dados, né, no nosso banco de dados. Então, a gente aqui tem o tarefa controller, que é o arquivo principal, que centralizará, né, a instância dos objetos que a gente tem em tarefa model, que irá pegar os dados, que iremos utilizar o tarefa service e o conexão para a gente persistir esses dados no banco de dados. Então veja que o tarefa controller é que vai centralizar todos os outros elementos, né, dessa página. Então vamos lá no nosso sistema. Nós vamos trabalhar então com o required, né, tarefa controller aqui, que está contido dentro do diretório privado, né? E aqui nós vamos apagar, esse que a gente não vai utilizar, foi só para testes. E nós vamos fazer aqui 3 requires. Então quer dizer, o controle vai fazer o require do tarefa model, do tarefa service e do conexão. Então vamos fazer aqui um require de tarefa model.php. .php. Vamos fazer o require de tarefa service.php. Na verdade ele não tem, tá vendo? Separador. É junto, tá? Tarefa model, tarefa service. É sem o underline. E por fim vamos fazer um require do conexão.php. Bastante atenção no nome, né? No nome dos arquivos, porque se for um nome diferente do que está aqui, ele não vai conseguir chamar. E bastante atenção aqui, que a gente tem que entender que quem está chamando esse controller é o objeto tarefa controller, né? o arquivo tarefa de controller que está lá dentro do público, do ambiente public, né? Então, como ele é chamado lá do ambiente public, mesmo que esse require esteja dentro, né, do mesmo contexto aqui da PP lista de tarefas, a gente tem que colocar aqui o caminho relativo, que é aquele caminho relativo que nós utilizamos aqui, né? Esses 2 pontos, a PP lista de tarefas. Então nós precisamos, né, utilizar esse caminho aqui relativo. Então só colar ele aqui, né? Então nós temos esse, na verdade o caminho correto é esse aqui. Porque esse arquivo ele faz parte de um include de outro arquivo. Era como se a gente tivesse em outro arquivo chamando ele. Então eu faço para esse arquivo também. Vou só mais uma barrinha aqui e para esse arquivo também. Põe só uma barrinha aqui no final. Então arquivos incluídos quer dizer que nós temos acesso agora, né, aos objetos tarefa, do tarefa model, o tarefa service e de conexão, né, dos nossos outros arquivos. Bom, tendo acesso a eles, né, então vamos instanciar os objetos aqui. Primeiro eu vou instanciar aqui um objeto tarefa, né? Vou criar aqui uma variável chamada tarefa, recebendo a instância do objeto tarefa
Vindo aqui do tarefa model, fazendo isso, né, eu vou utilizar os métodos set e get, né, tarefa, ó. Eu fazendo isso, ó, dando um set aqui, eu estou, né, utilizando lá o tarefa, que irá receber, né, o valor da super global post. Super global post. E vai receber, né, a nossa tarefinha que foi inserida lá no nosso formulário, né, trazida através da Super Global Post. Então, tendo o modelo de dados, o próximo passo é criar a conexão. Eu vou chamar aqui, instanciar um objeto conexão, chamando o conexão lá do nosso arquivinho conexão. Feito isso, está feita uma conexão. Falta só uma conexão aqui, né, que ele vem aqui dentro de conexão, né, tem que ser o mesmo nome. Bom, então tendo a tarefa e a conexão recuperada, né, eu preciso aqui, através, né, do nosso CRUD, né, do inserir, do recuperar, atualizar e remover, criar aqui os meus dois atributos, ó, private conexão private tarefa. Tendo esses dois atributos criados, eu só vou criar aqui uma funçãozinha pública que é um construtor para receber esses dois valores passados. Então, ó, eu vou criar aqui um public function construct, passando aqui conexão e tarefa. Tendo eles dois recuperados, né, eu vou abrir aqui e fechar as chaves e vou atribuir eles mesmos, né? Então aqui, ó, como eles estão dentro do mesmo ambiente, eu tenho que dar um this conexão recebe conexão e this tarefa recebe tarefa. Pronto. Então eu tenho assim meu construtor formado, pegando os dois valores aqui, né? E fazendo a construção desses dois atributos aqui, vindo lá do nosso tarefa model, tarefa controller. Então aqui o construtor construído, nós vamos aqui no controller, na tarefa controller, e vamos aqui instanciar também um objeto do tarefa service, né, que a gente acabou de trabalhar com ele. Então, tarefa service ele vai ser um objeto, né, que vai vir lá no tarefa service. Aqui eu tenho que colocar o T maiúsculo, que lá na nossa funçãozinha ela tem o T maiúsculo, né? A gente observar aqui, né, a tarefa service, ó, começa com maiúsculo, né, e o S também maiúsculo. Então tenho que respeitar a mesma forma de escrita que está lá. Basta eu dar ponto aqui. Aqui também está errado, a gente tem que instanciar um objeto, né? Então é com new.
Então, feito isso, basta eu passar aqui a conexão, né? Que ele está esperando uma conexão. Passo a conexão e passo a tarefa, né, que está instanciada aqui em cima. Então, assim, eu tenho formado aqui, né, toda a lógica do nosso sistema, de pegar os dados, fazer a conexão e, posteriormente, nós vamos persisti-los aqui através, né, das nossas inserir, recuperar, atualizar e remover, dependendo do caso, né. Então, feito isso, vamos só testar, né, nossa aplicação. Eu vou aqui em cima dar um eco aqui na pré, só para a gente persistir o valor que está vindo da super global. E aqui um print R da nossa super global post. Sendo assim, eu consigo visualizar se tem algum erro acontecendo. Vamos salvar. Aqui é um underline só, tá? Não são dois. Pessoal, só tem um errinho aqui em tarefa model. Tira pra mim aqui, ó, não é return com a setinha, tá? É return assim, ó. É só tirar a setinha, podem salvar. Aqui em tarefa controller também, aqui no post, ó, é só um underline. Nós estamos com dois underlines aqui. Vamos salvar. Então, podemos fazer um teste, né? Vamos lá de novo, podemos atualizar a página. Vindo aqui em nova tarefa, vou colocar aqui lavar o carro. E ao clicar em cadastrar, né? Quer dizer que não deu nenhum erro. A nossa super global está trazendo o valor, quer dizer, né, que todas as nossas conexões foram feitas, né? Então as conexões estão feitas e os objetos instanciados corretamente. Bom, feito isso, nós precisamos conectar ao banco, né? Então a conexão já está feita, né? Os dados estão sendo passados corretamente. Então eu vou vir aqui, ó, em conexão, ó, e vou, né, aqui em tarefa service, né? Quando ele fará a conexão, nós vamos acionar aqui a função conectar, onde ele pegará esses dados de conexão e fará a conexão, né? Então vemos aqui, basta eu fazer isso aqui, ó, chamar o conectar. E aí o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo uma conexão, né? Conectando com o banco. Só faltou um ser aqui, conectar, né? Igualzinho está aqui. Então, quando eu chamar essa função aqui, né, ele fará a conexão com o banco de dados através dos dados que eu passei aqui, ó, nesse objeto, né, o usuário, o root, né, o usuário, o localhost e a senha. Então, eu estou fazendo a conexão conectando. Vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui no controller. Então, com posse, né, desses registros de conexão e com a tarefa, né, eu tenho que agora fazer as minhas inserções, né, que neste caso aqui será uma inserção, né. Então, eu já tenho a conexão feita, né, conectei no banco, agora falta eu inserir esse dado, né, que é a minha tarefa que está vindo da Super Global Post, no banco, né, inserir esse dado lá no nosso banco. Então eu vou fazer minha query, né? Vou criar aqui uma variável chamada query. Vou colocar aqui, ó, insert into tb tarefas. Dentro do campo tarefa values. Aí eu vou utilizar aquela variável de ligação que a gente utilizou no prepare, né? Eu vou chamar ela de tarefa, para a gente evitar aqui o SQL injection. Bom, beleza. Então eu fiz aqui a minha queryzinha. Depois eu vou utilizar aqui o statement.
que é para fazer a inserção do valor, né? STMT, é só o nome para statement, tá? Pode usar qualquer nome que vocês quiserem. Vou colocar aqui this conexão, que é a conexão para ser feita. Vou utilizar aqui o prepare, tá? Passando a minha query, igual a gente fez na última aula. Ok, depois eu vou utilizar aqui também a variável statement, que a gente vai usar aqui o bind value. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a minha tarefa, que é a minha variável de ligação, vírgula, is, faltou aqui, underline, tarefa, usando o construtor get, né, que irá pegar a nossa variávelzinha da tarefa. Pronto. Não, fazendo assim, a gente consegue fazer a conexão e passar o valor da query lá para o nosso banco de dados. E por fim, através do nosso objeto statement, né, nós podemos executar a nossa query já preparada. Execute. Então podemos salvar, está pronto o nosso método inserir. Agora basta lá no nosso controller, né, a partir da tarefa service, inserir esse valor, né? Então nós vamos aqui, ó, tarefa service, vou utilizar o método inserir. Então eu estou passando aqui, ó, estou chamando, né, um método, passando a conexão e a tarefa, ele é tratado lá, né, com a queryzinha, e depois eu chamo o método inserir para execução deste método. Bom, para finalizar, temos só um errinho aqui, ó, aqui não é vírgula, é ponto e vírgula, tá? Podem salvar. E agora, quando a gente for lá no nosso sisteminha, né, podemos voltar lá, vamos acessar aqui, vamos recarregar, né, atualizar, e vamos inserir aqui algum valor, por exemplo, pagar boleto. Ao clicar em cadastrar, esse dado foi retornado lá para o nosso, inserido lá no nosso banco de dados. Bom, essa aula foi a última aula de hoje. Na próxima, iremos verificar melhor como esses dados estão sendo gravados, para vocês organizarem melhor na mente como está funcionando esse sistema. Espero que estejam conseguindo acompanhar. E qualquer dúvida, estou à disposição.